meus irmãos, vamos começar pensando numa coisa. Estamos falando aqui da obediência, mas vamos pensar nisso que a gente cantou agora, rompendo em fé, tá? Vamos tentar entender o que esta frase pode dizer, ou o que esse cântico está dizendo. Rompendo em fé. Você vai falar assim, pastor, o que isso tem a ver com obediência? Tem muita coisa a ver, tá? Mas a gente vai chegar lá. Rompendo o quê? A música está dizendo, né? É pela fé. Eu quero saber rompendo o quê? Rompendo as dificuldades. O que mais? A incredulidade. Rompendo em fé, com ousadia vou mover. Sobrenatural. Esse rompendo em fé seria, por exemplo, aquilo que o Tiago leu, né? Ele, a propósito da música, leu Hebreus 11:1. Ele diz lá que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? A convicção de fatos, como é que se esperam, né? Veja só, seria o caso de alguém, por meio da fé, conseguir perceber uma realidade que outras pessoas não percebem. Porque o texto diz, com ousadia vou mover o sobrenatural. O sobrenatural não é o natural. Se eu puder fazer uma correção teológica, para não mudar a música, eu diria assim, com ousadia vou mover, para mim, no sobrenatural fica melhor para mim. Porque a ideia de vou mover o sobrenatural dá a ideia de que eu terei algum poder sobre as coisas sobrenaturais. Como se eu tivesse alguma capacidade de fazer coisas, eu próprio fazer coisas sobrenaturais se moverem numa direção ou na direção da minha fé. Eu rompo uma barreira que é de achar o mundo apenas na esfera natural para tentar enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Vamos pensar bem biblicamente e de forma bem positiva com a música. Porque, por exemplo, Abraão, ele foi na direção que Deus mandou e ele não tinha todas as respostas. O que ele creu é que Deus existe e que Deus controla as coisas. Então, que Deus era capaz de dar as coisas para ele, as coisas que havia prometido. Então, Abraão, ele não creu apenas numa realidade natural, apenas nas coisas do jeito que elas se mostram naturalmente, mas ele creu que há um poder sobrenatural. Então, ele viveu a vida dele, o dia a dia dele, que é aqui, mas com uma percepção do que acontece também aqui. Deu para entender isso, gente? Tudo bem? Na verdade, é isso que a gente está dizendo, desde o começo. Que nós vivemos uma realidade, quando Deus tira o pecado que vem dos nossos olhos, ou quando Ele nos liberta do pecado, nós conseguimos ver o mundo mais do que a gente via antes. A gente vê que este mundo, ele tem a presença de Deus nele. Deus está agindo neste mundo. Então a minha fidelidade, a minha confiança, ela não está baseada só no que eu vejo, no que está por vista, mas também eu vivo pela fé. O que é isso? É uma percepção de uma realidade que não é a realidade apenas das coisas naturais. É uma realidade além. Então, se eu pudesse corrigir um pouquinho a música, eu prefiro com ousadia vou viver no, ou vou mover no. Viver no ou mover no é me mover no.
Abra em Atos dos Apóstolos, só para ver Paulo dizendo uma coisa parecida com isso. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. O microfone para a leitura está aqui. Davi, começa contigo. Ó. 17. Lê para mim, Davi, o verso de número 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmão, se você notou bem o que está sendo dito aí nesse trechinho, você perceberá que ele está dizendo o seguinte: olha, os homens ímpios vivem num caos de trevas e eles vivem a vida deles sem enxergar Deus, tateando, tentando encontrar algo, mas não conseguem encontrar. Todavia nós vivemos nele e nele nos movemos. O que Paulo está dizendo, com outras palavras, é mover-se nessa realidade sobrenatural da presença de Deus no mundo. Tudo bem? Aí? Eu preciso que vocês entendam isso. Então, captaram a diferença ou não? Vamos mudar o gráfico. Estou achando que não. Estou achando que não. Você que nos acompanha pela internet, se tiver dúvidas é a hora. Escreve aí e pergunta. Eles vão passar essa pergunta aqui para nós. Você está procurando emprego, trabalho. E você manda currículo. Manda mais ou menos uns 1000 currículos. E você tem um currículo bom. Você já foi trabalhador de multinacional, trabalhou 10 anos numa empresa tal, foi gerente de não sei o quê, tem um currículo ótimo, mas não está encontrando trabalho. Aí você pensa, o problema é a crise. Aí você espera que a crise passe para que você arrume trabalho. Aí a crise passa, não existe mais crise. Mas você continua sem arrumar trabalho. Aí você pergunta, o que será? Eu preciso fazer reciclagem. Se eu me reciclar, eu vou arrumar trabalho. Aí você faz um curso de reciclagem. Aí você não arruma trabalho. O que você pensa? Quem quer me ajudar? Hã? Não, mas aí você está falando de um mundo sobrenatural. Aí sim, Eldo. Você está dizendo, Eldo, que eu não estou arrumando trabalho porque de alguma maneira Deus está fechando a porta. Aqui está a porta, está fechada para você. A porta está fechada para você. Quem vive num mundo que Deus controla, tem uma percepção da existência de Deus, ele olha isso, então ele não tem dúvida, ele vai continuar lutando até que seu Deus resolva fazer o quê? Abrir a porta. Aí Deus resolve abrir a porta para você. O nível de frustração que essa pessoa colhe na vida é bem diferente do outro, vocês concordam? Agora, quando ele realiza, ele consegue um trabalho, a quem é que ele agradece? Mas e o outro, que não tem a percepção de Deus? A quem é que ele agradece? Ao curso de reciclagem, ao governo que acabou com a crise. São percepções, são as mesmas realidades, vividas em percepções diferentes. As mesmas realidades.
O que Paulo está dizendo lá em Atenas é que as pessoas viviam percepções diferentes dele. As pessoas tentavam encontrar um Deus, por isso que eles criaram um monte de Deus, tentando tatear, achar uma resposta, o que é que controla esse universo. E Paulo vai dizer, e eles nem sabem que nós nos movemos nesse Deus presente aqui. A relação de Deus com o mundo não é uma relação de distância, é uma relação de presença. Na teologia a gente chama isso de imanência, uma presença constante de Deus neste mundo. Só que essa percepção da presença de Deus, ela é obra de Deus em você. Deus abre os seus olhos para ver. O que a música está dizendo, rompendo em fé, é que na verdade romper em fé e mover, eu estou aqui fazendo uma interpretação, na verdade eu estou tentando aplicar para mim, tá? Para o meu estudo aqui. Eu não sei exatamente o que o autor queria dizer, mas o que eu penso que essa música pode nos dizer é que existe um processo dentro do nosso entendimento do que é a vida. Existe um processo chamado fé, que faz a gente enxergar a realidade a partir de Deus. E quando a gente enxerga a realidade a partir de Deus, o que Deus espera é que a gente viva de acordo com as suas ordens, com seus comandos. Este é um processo, lembra do coração? Este é um processo que acontece no coração quando Deus aumenta o nosso senso de temor, o nosso senso de alegria nele, o nosso senso da verdade, de que Deus é a verdade, e o nosso senso de gratidão. Porque quando a gente tem um verdadeiro temor a Deus, a nossa vontade é estimulada à obediência. Porque eu sei que Deus existe, sei que terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado, e eu sei que se eu desobedecer a Deus e não fizer aquilo que é do agrado de Deus, estando em desobediência, não serei abençoado. Os textos bíblicos falam isso. Não desfrutarei com a alegria da vida. Ou então, quando eu tenho um senso de alegria em Deus, eu recebo bem toda a minha realidade, eu sou satisfeito no que Deus dá. Como é que Paulo falava? Tanto na fartura como na escassez, mas aí é lá no casamento, né? Mas Paulo dizia mais ou menos isso. Paulo dizia assim, tanto sei, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez. Isso. O que Paulo tem lá em Filipenses capítulo 2? Paulo tem um senso de alegria. Tem uma percepção de que Deus está no controle. Então ele recebe a fartura e a escassez com ações de graças. Gente, isso é um jeito diferente de viver. E quando ele tem a fartura, ele não sai por aí esquecendo de Deus. Porque essa é uma alegria que ele tem em Deus. Então ele continua obedecendo a Deus. Então esses processos, por exemplo, da verdade, estou batendo muito nessa tecla, porque assim, você tem que reconhecer que a verdade é que Deus existe. Você não pode abrir na sua vida um espaço onde você age como se Deus não existisse. Ah não, aqui eu estou na escola. Aqui na escola, assim, não tem nada de fé, aqui eu tenho que estudar. Gente, Deus está presente, imanente no mundo. Nele nós vivemos e nos movemos. Então você tem que aprender a perceber o sobrenatural de Deus nas coisas naturais que você experimenta. Então eu usei o exemplo do copo de água. Você pode experimentar a presença sobrenatural de Deus ao receber um copo de água com gratidão. É a percepção da verdade do que está ao nosso redor.
E a percepção da gratidão, né, Tiago? Estou dando os créditos para você sempre, tá? Um senso de gratidão por tudo que Deus faz. De saber que Deus, como nosso Pai, tudo que nos dá porque nos ama. Tudo coopera para o nosso bem. Bianca, está gostando do trabalho novo, Bianca? Ficou quanto tempo sem trabalho? Quanto? 4 anos. 2 anos, desculpa. 2 anos. 2 anos. Foi difícil? De que jeito 2 anos coopera para o bem daqueles que esperam em Deus? Você conseguiu descobrir? Passa lá o microfone para ela. Vamos ver a experiência dela. Tão jovem, né? Mas vamos ver. Nesses 2 anos eu consegui fazer muita coisa que eu não fazia quando eu trabalhava. Eu trabalhava muito, né? Excessivamente. Então eu pude ter tempo para ver os meus amigos, coisa boba, mas enfim. Tive tempo de passar mais tempo com a minha mãe. Eu tive tempo de cuidar da minha saúde. Olha, ela falou ótimo, ótimo. Tive tempo de cuidar da minha saúde, fiz 2 cirurgias. Tive tempo de cuidar da minha mãe quando ela fez a cirurgia dela. Então, várias coisas que eu não dava atenção enquanto eu estava trabalhando. Eu acho que você teve tempo de vir para o MPE também. Eu tive tempo de entrar no conjunto. Cantar no grupo de louvor da Sim. igreja, que bom. Várias coisas. Talvez você tenha até aprendido mais coisas que ainda não... Por exemplo, você trabalhava muito e excessivamente, você disse. E você percebe que trabalhar muito e excessivamente não garante o futuro da gente? Exatamente. Isso eu percebi. A nossa confiança no trabalho é uma confiança pobre. Porque assim, Deus abre, Deus fecha portas assim. Se você tem percepção disto, é Deus ensinando. Porque então você aprende a ter gratidão. Você molda, veja só, não é que eu estou querendo criar um fato para sublimar a sua dor, né? Como diria o psicólogo, você sublima a dor achando um motivo para a dor. Não, isso é um movimento do coração para encontrar Deus em todas as situações. Há pessoas do campo da negação da existência de Deus, que não entendem Deus, que acham que esse nosso processo de querer achar Deus em todo lugar é uma fuga. Não é. Esse nosso processo é o processo bíblico de encontrar Deus em toda e qualquer situação. Veja lá, Deuteronômio 8. Gente, eu gasto muito tempo para lembrar o que passou, mas eu acho bom. Eu acho bom gastar tempo no que passou, porque a gente vai consolidando. Como até a volta de Cristo eu posso dar aula à vontade, tudo bem. Deuteronômio 8, alguém vai ler para mim aí o verso de 1. Quem aí estiver com o microfone? De 1 a 4. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Pausa. Preste atenção. O contexto é de obediência. Deus chega e fala assim: vocês vão cumprir as minhas ordens, os mandamentos que eu dei, para que ao entrar na terra, vocês desfrutem da terra a partir de um princípio de vida que considera os meus mandamentos. Entenda isso, irmão. Traz isso para a sua realidade. Você cumpre os mandamentos de Deus para que você desfrute da sua realidade num princípio de vida segundo o modo como Deus ordena que você desfrute. A gente não desfruta da vida de qualquer jeito. Nós temos que desfrutar da vida, se alegrar na vida, como é que eu vou dizer? Usufruir do que Deus nos dá, mas não de qualquer jeito, de acordo com as ordenanças dele, ok? Continua. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Pausa. Esse é o versículo que eu amo, esse versículo. O Senhor te humilhou. O que mais que Ele fez aí? Provou. Te provou. Para saber o que havia no seu coração. Veja só. É lógico que Deus já sabia o que estava ali. Mas para que você tomasse consciência. Deus não precisa de nada para saber o que está dentro de nós. Mas Deus precisa nos provar, para que esta prova, cada vez que a minha fé é provada, não é isso que nós cantamos, né? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Na verdade, Deus nos prova, para que nós tomemos consciência de quanto nós somos falhos, ou de quanto estamos arraigados na realidade de Deus. Ele te humilhou. Lê de novo, começa de novo esse versículo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no final das contas, o que Deus quer? Moldar a nossa obediência. O ato da obediência é um ato de entendimento do que é a realidade a partir de Deus. Gente, se cai a ficha para valer em nós, de que Deus está no comando deste mundo, presente aqui, não existe lugar onde a gente consiga se esconder de Deus. A obediência é um ato de respeito a isso. Quem era novo aqui era muito desobediente quando era novo, quando era criança, jovem? Tem alguém muito desobediente? Não, Daniel, você não, porque você ainda está no processo, tá? Você ainda está no processo, está aprendendo ainda, tá? Mas tem alguém que foi muito desobediente, igual eu, assim, mas eu não fui muito, mas eu fui um pouco. Ainda bem que minha mãe não está aqui, né? Então assim, aquele menino desobediente que minha mãe não queria que eu fosse jogar bola no campo e dava uma brechinha, eu corria para o campo lá para ir jogar bola. E aí eu esquecia do mundo, né? Esquecia do mundo. Agora, geralmente a gente faz um ato de desobediência porque a pessoa que deu a ordem não está vendo. É ou não é? Ou tem alguém aqui que era assim muito desobediente a ponto de o pai e a mãe falar não faz, e ele falava assim, eu vou fazer? Tem alguém assim nesse nível? Geralmente a gente fazia o quê? Escondido, quando ninguém via. Quer confessar algum pecado, Daniel? Agora não, né? Depois. Né? Só que é o seguinte, quando a gente tem percepção da presença de Deus, da realidade sobrenatural de Deus, a percepção de que realmente nos movemos nesta realidade, não existe para onde se esconder. Vai ler o Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Pode fazer a cama onde você quiser, viu? Deus está lá. Então o ato de obediência, ele será cada vez maior, quanto maior a nossa percepção de Deus, e a nossa percepção da realidade de Deus, ela é construída por esses sensos que estão dentro de nós. E estes sensos são fortalecidos pela obra do Espírito Santo. Semana passada, eu disse que o Espírito Santo nos convence. Lembra disso? O Espírito Santo é uma obra de convencimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence de como é errado viver no mundo sem considerar Deus, o que é o pecado. A raiz do pecado é isto. É tentar viver no mundo sem Deus, abandonar a realidade de Deus para viver uma realidade sem Ele. Então, cada vez que você tenta alguma coisa sem Deus, está aqui.
O Espírito Santo nos convence disso. O Espírito Santo nos convence de que a nossa vida tem que ser em atos de justiça. Aí eu usei essa palavra justiça no sentido de como nós vivemos, ok? A justiça de Cristo é o modo como Ele viveu. Tudo que Jesus fazia, Ele era justo perante Deus, porque assim, Jesus vivia na presença de Deus. Ele fazia todos os atos e o que Ele media era a lei de Deus. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E Ele dizia mais. Aí Ele vai ensinar no Sermão da Montanha. Lembra da lei que ela diz, não matarás? Eu porém vos digo. Aí Ele vai dizer que Ele cumpria aquela lei em detalhes dela. Ele não ofendia o próximo. Aí é o que Ele mesmo ensina. Ele não olhava para uma mulher com um olhar impuro. Ele não era desleal para com as regras de Deus, para com seu Deus. Ele não fazia juramentos que Ele não tinha interesse de cumprir. Ele orava ao Pai e sabia que o Pai estava ouvindo. Ele não ficava fazendo oração só para os outros ouvirem. Jesus tinha um comportamento justo. Ele tinha um comportamento santo. E era o Espírito Santo que trabalhava nele. O Espírito Santo que o fez crescer nisso. Crescia um menino. Ele era cheio do Espírito. E do juízo. De como Deus está condenando a realidade dos homens que vivem sem a perspectiva de Deus. De como é perigoso viver sem Deus nesse mundo. E hoje a gente vai ver, e eu acho que a gente vai caminhar bem juntos, a gente vai ver como é que o Espírito faz essa obra. Abra primeiro aí em João, capítulo de número 3. Faltou o último versículo ainda, né? Faltou 2. Termina a leitura, só para fazer essa aplicação. Obrigado por lembrar. Eu traí você, né, Elvira? Tá? Outro 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste acho que até aí está bom. Até aí. Veja só, a intenção de Deus é que a sua percepção da realidade dele torne você completamente dependente de Deus, em tudo. Aí você vai perceber que nem só de pão viverá o homem, não tem a ver só com comida. Tem a ver, você não vive só de realidade natural. Você não vive só das coisas que você consegue fazer. Você vive do que procede da boca de Deus. A boca de Deus aqui tem que te lembrar isso aqui, A boca de Deus te lembra as ordens de Deus? De alguma maneira? Qual foi a primeira ordem de Deus na Bíblia? Quem sabe? Haja luz. Disse Deus, haja luz. A Bíblia é dominada pelo poder das ordenanças da boca de Deus. Ele comanda o mundo pelo poder da sua palavra. Ele manda o sol sair e o sol sai. O sol se pôr, ele se põe. Ele comanda os dilúvios. A palavra de Deus é poderosa. Em Hebreus vai dizer que Jesus também controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, estas coisas estão tão interligadas com a obra do Espírito Santo que é justamente isso que nós vamos tratar hoje. Que a obra do Espírito Santo é uma obra ligada à palavra de Deus. Abra lá em João 16. O Espírito Santo de Deus é chamado de o Espírito da Verdade. Vamos ver isso.
João 16. Alguém vai ler para a gente aqui do verso de número 12 e 13. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Obrigado. Veja só, a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da verdade. João Calvino dizia que a palavra de Deus é a escola do Espírito Santo. Como é que ele faz essas coisas aumentarem em nós? Como é que o Espírito Santo trabalha para a gente ter mais temor, para essa musculatura espiritual crescer? Mais alegria em Deus, mais consciência da verdade, mais gratidão. Ele faz isso por meio de um convencimento. Mas como é que ele nos convence dessa nova realidade? Usando a palavra. O Espírito não é o Espírito da mágica. O Espírito Santo não é o Espírito Santo da mágica. Infelizmente nós, evangélicos, tornamos um pouco o Espírito Santo como uma espécie de, como é que eu vou dizer, de mágico de plantão. O mágico talvez seja exagero meu. Mas o Espírito Santo foi tornado, como é que eu vou dizer, só o fazedor de milagres da igreja. Só o operador de coisas impressionantes. Como se o Espírito Santo fosse o responsável pelo show espiritual da igreja. A única função do Espírito fosse assim, olha, o Espírito Santo está aqui para poder dar à igreja o poder espiritual. O poder dela impressionar o mundo com forças. Não, o trabalho do Espírito Santo primordial é nos conduzir à palavra. É nos conduzir à verdade. É nos tornar sensíveis aos mandamentos. Ezequiel, capítulo de número 36. Aqui ele é chamado de Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade opera em nós. Olha a profecia de Ezequiel que vai dizer qual é o trabalho primordial dele. 36, 26 e 27. 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, não é difícil perceber nesse texto que o trabalho do Espírito é nos levar para cumprir as ordens de Deus. Ele é colocado em nós justamente para isso. O que é que ele faz? Por meio da palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Você ouve a palavra. O Espírito Santo usa aquela palavra que você ouve e produz em você uma consciência. Isso é a fé. Passa o microfone lá para o Daniel, por favor, lá atrás. O Espírito Santo vem e produz essa consciência. Essa consciência agora é alimentada pela própria palavra que o Espírito usa para fortalecer você. Vai lá, Daniel. É só uma... Não foi coisa que aconteceu com o eunuco no da Rainha Kennedy. O que ele estava... O que estava com o profeta Isaías, o Espírito Santo disse para Felipe, ó, eu te coloco lá, não encontra um homem que está lendo tudo, não levando o quê? Uma palavra, não encontra a palavra para ensinar o eunuco da Rainha Kennedy. Veja só. E ali aconteceu todo o trabalho. Excelente exemplo. Felipe é eunuco. O eunuco está lendo a Bíblia. Está faltando algo.
O Espírito Santo move Felipe. Veja só que agora o Espírito Santo, ele está fazendo com que aquele homem, ele podia ter aberto os olhos do eunuco sem Felipe, só com o uso da palavra. Mas nesse caso, veja que o texto bíblico de Atos 8, ele vai mostrar como o Espírito Santo estava agindo para trazer pessoas para a fé. O eunuco está lendo a palavra, o Espírito Santo traz Felipe, Felipe explica o texto, e o Espírito Santo abre o entendimento do eunuco, que é batizado logo em seguida. A mesma coisa você vai ler sobre Lídia. Lídia está lá, Paulo chega lá isso está em Atos 17, de Lídia, que é uma expressão tão clara sobre isso. Deixa eu ver se é isso mesmo, Atos 17. A conversão de Lídia. Não, é Atos 16. Conversão de Lídia. Olha só a conversão de Lídia como se deu. Verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Há um processo de Deus que abre essa consciência para entender Deus. Essa é a obra do novo nascimento que o Espírito Santo faz. Então ele é o Espírito da verdade. Ele nos dá vida pela palavra e depois faz com que esta palavra da vida transforme a nossa vida. Por isso ele também é o Espírito da santificação. Abra lá em 1 de Pedro 1:2, 2 Tessalonicenses 2:13. 2 aos Tessalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1:2. Quem vai ler? Qual que é o 2 Tessalonicenses? Qualquer um, 2 Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Viu quem é que faz a obra santificadora? Pela obra santificadora do Espírito. 1 de Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro ainda é mais direto ao dizer o seguinte: lembra o texto de Ezequiel? Porei dentro de vós o meu espírito para andares na minha lei. Pedro diz assim, que vocês são eleitos por Deus para que haja uma obra santificadora do Espírito para que vocês obedeçam. Então, irmãos, tenta entender esse processo. Vamos ver se eu apago aqui e vou deixar a lousa mais fácil de entender. A obediência, então, é um processo que é resultado da minha percepção de que Deus controla, Deus existe e está presente neste mundo, a realidade é dirigida por Deus. Então a obediência é um resultado da minha percepção dessa realidade, e os meus atos de obediência é uma resposta às ordens de Deus. Ou seja, eu sei que Deus ordena coisas, eu sei que Ele é real, e que para eu desfrutar da realidade tem que ser de acordo com as ordens dEle. Mas para eu chegar a essa conclusão e chegar a esse ato de obediência, o Espírito Santo vai trabalhar em meu coração, aumentando meu senso de temor, meu senso de verdade, meu senso de alegria, meu senso de gratidão. Ele faz isso por meio do uso da palavra, porque a palavra
ela vai dando consistência ao meu entendimento da vida. A palavra vai dando, vai fortalecendo o meu entendimento. Tudo isso é um processo de conhecimento de Deus. Até aí tudo bem? Agora vamos pegar um texto, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar daqui para o final, em que nós vamos perceber que a palavra, ela tem um modo de trabalhar da palavra, ele é um modo, ela não só trabalha ensinando a gente assim, ela não é só uma palavra de conteúdo, ela não só serve para nos dar conteúdo de aprendizado. A palavra não é só uma quantidade de informações sobre Deus, ela tem um outro poder. O escritor aos Hebreus chegava a dizer que a palavra é viva e eficaz, ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, é como se a palavra tivesse vida, e ela tem. A palavra de Deus tem vida, ela é a palavra viva de Deus. Então, quando a palavra penetra o nosso coração, vamos lá, Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 16 a 17. Quando a palavra penetra o nosso coração, ela vem fazendo um trabalho, e ela faz esse trabalho no poder do Espírito Santo. Então veja, não são as palavras, os fonemas, não é o poder dos fonemas, não é o poder das palavras que eu digo da língua, não é o poder que existe na página da Bíblia em si, mas esses fonemas, essas letras, elas não têm poder em si, mas esse texto, este conteúdo, ele ganha vida no poder do Espírito Santo. Esse é o conteúdo que se transforma na voz de Deus. Quando você lê a palavra, você tem que perceber que está ouvindo a voz de Deus. Porque você pode ler a Bíblia que nem ler um livro. E você não ouve nada de Deus. Você ouve histórias. Você pode só ler histórias na Bíblia. E você pode ter um monte de informação teológica até, que pode ser até bem interessante você saber. Mas quando a palavra é ouvida neste poder aqui, ó, que a gente chama de iluminação do Espírito Santo, ela entra em você diferente. Vamos ver os trabalhos da palavra de Deus. Leia aí para mim, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino. O Espírito Santo usa essa palavra, e quando ela nos é dada a partir do poder do Espírito Santo, esta palavra nos ensina, ela esclarece a realidade, ela faz você descobrir o que é a sua vida, ela te ensina a respeito da vida. Nós somos muito crianças para a vida. Muitas vezes somos muito infantis. Esse era o erro dos crentes de Corinto. Paulo diz, eu preguei a palavra para vocês no poder do Espírito, mas eles estavam tão autocentrados que não discerniam a palavra. E Paulo fala, é por isso que vocês são carnais, que vocês são crianças. Pode falar, Daniel.
Sim, veja só, havia muita gente com interesse, mas não discerniam a verdade. O enchimento do Espírito é a busca deste poder que transforma o profundo do nosso coração. Irmãos, nós temos que começar a nos aproximar da Bíblia com mais devoção. A gente fala assim, vou fazer minha devocional. E para mim, às vezes, devocional significa, vou ler a Bíblia. Vou cumprir a minha tarefa de ler a Bíblia. O que é uma devoção bíblica? O que é um ato devocional? É o ato de ouvir a voz de Deus. Talvez você devesse dizer assim, eu agora preciso de o meu tempo para ouvir a voz de Deus. Se a palavra devocional estiver desgastada para você, ou não fizer sentido. A devocional é o tempo para ouvir Deus na palavra. Medita nela dia e noite. Ela ensina. Essa musculatura aqui, essa musculatura espiritual do temor, da alegria, da verdade, da gratidão, ou outros aspectos da musculatura espiritual que te faz obedecer, que move a tua vontade, isso é resultado de um aprofundamento da palavra. Ela não pode ficar só na superfície do seu entendimento intelectual. Ela tem que ir descendo para as profundezas do seu coração. E para fazer isso aqui, só o Espírito. Porque Deus é que coloca em nós o Espírito, e é o Espírito que faz a gente ter consciência da realidade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito santificador. A santificação é uma obra do Espírito. E Ele usa esse nosso trabalho de buscar para nos fazer crescer. O outro trabalho da palavra, para a repreensão. Gente, esse trabalho de repreensão, ele é duplo. Ele é o trabalho de dizer, você está errado, e ele é o trabalho de dizer, vá à frente. Não tem uma hora que a gente se acomoda assim? A gente acha que já sabe tudo. Esse trabalho do Espírito de repreender, ele repreende dizendo, você está errado. Então ele esclarece para nós o erro. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence do juízo de Deus contra o pecado. Ele nos convence de que quando os nossos caminhos são injustos, Ele fala para nós, você não está vendo? Ele abre os nossos olhos para o nosso próprio pecado. É assim que começa a nascer o nosso arrependimento. Irmãos, obediência tem muito a ver com repreensão. Por que a palavra tem que repreender? Porque nós somos pecadores. É fácil a gente se desviar. É muito fácil. Basta uma pontinha de orgulho. Um fiozinho só de soberba. Fiozinho, não precisa nem ser muita coisa, não. Um fiozinho só de soberba. Um pouquinho de arrogância. Umas 2 gotinhas de materialismo. Umas 3 gotas de ingratidão. E o monstro está feito. Tinha um desenho antigo, não sei quantos vão lembrar, do Frankenstein. O Frankenstein era um monstro bondoso. É porque no ato da sua criação, o seu criador, ele começou a colocar os ingredientes. Ele falou, eu tenho que pôr uma dose de amor, senão ele vai me matar. Só que na hora de pôr a dosinha de amor, caiu demais. Ele falou assim, foi demais, é emoção, é emoção.
Ai, isso é tão ruim, eu não quero nem ver. Aí o moço nasceu bom. Aí olhando pelo outro lado, gente, para ele ficar bom, precisou derramar um vidro de dose de amor. Entra aí na internet, depois vocês veem aí, Frankenstein, o desenho. Monstro bom, monstro camarada. Acho que é isso. Não, era fantasma camarada, era o Gasparzinho. Mas vem aí, Frankenstein, depois vocês veem. Precisou de 1 litro de dose de amor, né? Mas para nós, a realidade do nosso coração é que 2 gotinhas de amargura pode levar você a desobedecer a Deus. Você acha que é só um traço de... só uma coisinha, não está nem fazendo diferença na minha vida. Vai fazer, tem que limpar. Tem que limpar o coração. E isso só limpa com a palavra. Jesus olhou para os discípulos e falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E aí ele enfatiza: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é obra do Espírito Santo. A repreensão, ela é aquele momento em que Deus esclarece e que Ele te impulsiona, que você sai da igreja falando assim: eu tenho que tomar vergonha na cara. Útil para o ensino, para a repreensão, para correção. Aí é mais dura a palavra. É uma palavra mais decisiva. É o quebrar de você. É a palavra acusar e te quebrar. E você perceber que a palavra não está te poupando. E é bom que Deus não te poupe mesmo, viu? É bom que Deus não poupe, para você não se desviar. Deus é muito sério com o que Ele fala. Deus chama a gente de hipócritas. Deus chama a gente de víboras. A gente não, né? Os fariseus, as pessoas. Mas muitas vezes se aplica a nós também, porque muitas vezes somos iguais a eles. Mentirosos, homicidas porque não amamos o próximo, adúlteros porque trocamos Deus por outros deuses. Ele não nos poupa, Ele corrige o povo a quem Ele ama. Nós já lemos um texto aqui: Ele te humilhou. Isso é um processo de correção. Ele te quebrou. É bom quando Ele faz isso pela palavra, que assim, Deus quebra você, aí vem a palavra e simplesmente diz assim: está vendo? Você está quebrado por causa de Deus. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi, Salmo 32, ele diz assim, que Deus havia esmagado os ossos dele, não é isso? Olha só como é que é o processo de Davi. Depois que Natan veio e falou, Davi falou assim: eu tenho que confessar, eu estava mal, eu estava me sentindo mal, os meus ossos, o meu vigor se tornou em sequidão. No fundo, eu estava vivendo de aparência. Só que aí veio o profeta Natan com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz o que com Davi? Sacramenta. Fala assim, sabe aquele negócio? Só faz ele tomar consciência de que era Deus. Porque até então era, sei lá, estava desanimado, estava com depressão, ele estava com alguma coisa, ele sabia, ele sentia o peso. Até que a palavra veio e falou assim: isso é Deus, Davi. A palavra está corrigindo Davi. A palavra de Natan veio pôr Davi dentro da realidade. Ele fez coisas como se Deus, ele desconhecia, ele sabia que Deus existia, mas fez como se não. Isso pesou, porque Davi era um homem temente a Deus. Só que isso afastou, fez separação entre ele e a realidade de Deus. E daí um pouco Davi está lá, não sei, nos negócios do reino, despachando, assinando cheque,
né? Fazendo transferência, pagando o exército. Estava, como diria Calvino, estava de boa. Até que vem a palavra e mostra que no fundo aquele coração pesado era a falta de Deus. Vai lá, Helder. Microfone, please. Eu fico sempre pensando nessa questão de Davi, né? Como é que um homem, segundo o coração de Deus, ele pode pecar assim e ficar numa boa, né? Como é que estava a consciência dele? É uma coisa até meio complicada de você explicar, porque a gente peca, você na hora, você tem já, a tua consciência te acusa, né? E você fica mal e tudo. Agora ele estava ali numa boa, quer dizer, ele devia estar sofrendo. Eldo, você está dizendo... O profeta chegar e acusar mas vamos lá, ele você está dizendo que nós pecamos e logo a nossa consciência acusa, né? Mas vamos ser bem realistas. Nós pecamos, a nossa consciência acusa, mas assim, a gente de vez em quando faz assim. E a gente continua. No fundo, nós sabemos como é que um homem como Davi viveu assim. Porque essa é uma experiência bastante repetida na vida dos cristãos também. Só que a palavra, ela corrige, ela pesa, ela quebra, ela esmiuça a pedra. Não é isso que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus esmiuça a pedra? Mas que pedra é que ela esmiuça? É o coração nosso. Ela bate lá, aí dá vontade de chorar, só de tristeza de saber que é isso. Só de saber que o meu problema é falta de temor a Deus, dá vontade de chorar. O meu problema com o negócio de igreja, com o negócio de louvor, com o negócio de dízimo, com o negócio de amar o próximo, com o negócio de servir ao próximo, de fazer o trabalho do Senhor, o meu problema de desonestidade ou de mentira, o meu problema disso, o que é? Falta de temor. Não é nada, não é só as pessoas. Elas são só o modo como eu tento, porque se eu tenho temor a Deus, o mundo pode cair na minha cabeça. Pode ter um exército contra mim. Eu tenho temor a Deus, eu não tenho razão para desobedecer. Aí a palavra vem, ela só faz isso. Você está vendo? Quebra a castanha. Olha, ficou bonito o som, né? Quebra a castanha. Tá! Abre. Quando você olha lá dentro, nada encontrarás de bom. Está oco de Deus. Agora olha como é que Paulo termina o discurso dele para Timóteo sobre os trabalhos da palavra. Útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça. Para fazer você andar aqui, ó. Se você notar, parece que ele está numa gradação, não está? É ensinar, mostrar que você está errado, repreender veementemente, corrigir você, e isso tudo um processo que alinha você, apruma você para andar na justiça. Lê para mim o versículo final, 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, boa obra, irmão. Boa obra não é só fazer caridade, tá? Boa obra é todo agir nosso
na realidade que está de acordo com as ordenanças de Deus. Simples. Deus te criou para cumprir uma tarefa nesse mundo. Você é soldado. Ele chega, criei você, Davi. E a sua tarefa é essa, essa. Quando você, por causa do temor, da musculatura espiritual que está no seu coração, faz tudo de acordo com o que Deus ordena, guiado pela palavra, você está cumprindo toda a boa obra, porque a tua obra é fazer o que Deus quer que você faça. E tem muita coisa, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem o seu ministério na igreja, tem o cuidado com a sua própria vida, tem a ideia de, talvez Deus dê amplitude para você ajudar outras pessoas, além da família, do trabalho da igreja. Então, quando você realiza a sua vida, você trabalha a sua realidade, de acordo com as ordenanças de Deus, os seus atos são atos de obediência a Deus na sua realidade, você traz o sobrenatural da presença de Deus, e a partir disso, você está fazendo a boa obra. Que a gente começa a querer manipular até a boa obra. A gente vai fazer a boa obra, vou dar uma cesta básica. Já fiz a minha boa obra de hoje. Não, sua boa obra é obedecer a Deus em todas as coisas. Inclusive dar a cesta básica, tá? Mas boa obra é um ato de obediência. É transformar todos os seus atos em atos de obediência. O lugar da obediência na vida cristã é que sem obediência, a vida cristã não é vida cristã. Porque nós vamos chamar de vida cristã aquela vida que está centrada em obedecer a Cristo, que é o centro de todas as coisas. Porque essa realidade de Deus, ela é a realidade do mediador. Ele é o centro que dá significado a tudo. Então Ele põe diante de você desafios. E Ele diz, faça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus não é o resultado da lei, não é o que a lei quer, é isso. E Ele fala, vocês querem mostrar que amam a Deus? Amem o próximo. Novo mandamento vos dou, não novo propriamente, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, foi Ele que disse. Quando é que eu vou aprender isso? Quando eu tiver intimidade com o Espírito. Irmãos, eu sei que é muita informação. Eu espero que elas estejam organizadas para você na sua mente. Tá bom? Quero repassar, só para tentar, com poucas palavras, organizar a sua mente. A obediência é o centro da nossa vida com Deus, porque é através dos nossos atos de obediência que nós vamos mostrar quem somos. Eu já falei aqui daquela obediência estrutural que todo mundo faz o que Deus quer, porque Deus é que controla a vida de todos os seres criados. Mas essa aqui é uma obediência moral que tem a ver com as minhas decisões, as decisões da minha vontade. Só que para eu ter vontade de obedecer, eu preciso de uma musculatura espiritual forte. E ela tem a ver com o meu senso de temor, meu senso de verdade, meu senso de alegria no Senhor, meu senso de gratidão. Mas como é que esses sensos, essa musculatura se fortalece para que eu, tendo consciência de tudo, de Deus, eu tenha atos de obediência? Através da obra do Espírito. Que Ele vai nos convencendo, nos moldando. E Ele faz isso usando a palavra. É essa palavra que vem penetrando, que você tem que ter contato mais constante com ela. Mas você não deve ler a Bíblia apenas como um ritual de leitura diária. Não sei, irmãos, eu não sei, eu não quero ser pessimista demais. Mas, por exemplo, tem crente que comprou aqueles livros, Pão Diário, Cada Dia com Deus, Cada Dia, o que mais? Esses livros de meditações matinais, eu acho eles ótimos.
Mas às vezes eles se tornam um ritual. E eles são uma leitura que fica só na superfície, tanto é que muitas vezes você lê, você diz que gosta da palavra, mas você faz outra coisa. Esse tipo de espiritualidade, se você não for sábio, ela pode superficializar a sua fé. Que aí você fica contente que fez a leitura diária. E aí fala, não, fiz a minha leitura diária, todo dia eu leio a Bíblia. E conta isso como uma vantagem. E é. Mas pode te superficializar se ficar só nisso. Porque essa aqui é uma palavra viva. Tem que ser a voz de Deus. Gente, vocês teriam coragem de ouvir Deus dizendo para você ir na direita e você ir para a esquerda imediatamente? Deus dissesse assim para você, não vai para o campo de futebol, você iria para o campo? Você iria? Só se você for desobediente. Ou vai escondido. Aí a palavra vai repreendendo você. Agora, se você pega a palavra, joga ela, já li, esquece. Lembra o que Tiago fala? Não esse. Tiago da Bíblia, que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas temos que ser ouvintes praticantes. Então assim, você não pode superficializar a sua fé. Você tem que deixar Deus falar. Essa expressão, tem que deixar Deus falar, eu não sei, eu vou corrigir. Parece ela muito fraca para mim. Porque assim, deixar Deus falar, parece que você está aí, todo poderoso. Vou dizer o seguinte, você tem que entender o que Deus está falando. Porque Deus está falando. O ponto não é o que determina se Deus está ou não falando, não é se você está ou não ouvindo. A discussão é exatamente outra. Deus está falando. A questão é, você está ouvindo e obedecendo? Porque também tem outro lado, você está ouvindo. O que talvez você não esteja é praticando, obedecendo. Jesus Cristo, Sermão da Montanha, termina de pregar e diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as obedece, é semelhante ao homem sensato, que tem senso, que sabe a verdade, que constrói a sua casa na rocha Cristo. Ele estabelece seu padrão em Cristo. Ponto. Faz todo sentido, não faz? Alguma pergunta? Nenhuma, sim. Só para descontrair. É tenso, não é? Você perceber a importância da obediência. Faz a pergunta, Fábio. Ou a sua colocação, por favor. Uma pergunta. Como equilibrar, assim, como você discernir se você está assim, mais preocupado com o seu desempenho diante de Deus para impressioná-lo, do que com uma vida de obediência que seja mesmo reflexo da obra do Espírito na sua vida. Deu para entender? Boa pergunta. Como é que eu sei se o que eu estou fazendo não é só o meu ego querendo ser elogiado por Deus? Ou se eu estou mesmo com submissão a Deus, obedecendo as suas ordenanças?
Boa pergunta. Eu acredito que primeiro é uma questão de amadurecimento. Lembra Deuteronômios 8? Ele te humilhou, ele te provou, 40 anos no deserto, para saber o que estava no seu coração. Se você realmente obedeceria a Deus, não tem esse? Acredito que esse discernimento vem principalmente nas provações. Quando você consegue, em meio às provações, ficar firme no ato de obediência. Pelo menos lá em Deuteronômio, Deus está dizendo que foi assim que ele provou Israel. Vai lá, 2 de Pedro, ou 1ª, deixa eu ver. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. No verso 6. Lê para mim, Fábio. Do 6 ao 8, Fábio. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. A sua pergunta me faz lembrar os fariseus. Eles obedeciam para tentar provar, para tentar receber elogios, mas eles não tinham centralidade em Deus. Eles queriam receber elogios dos homens. Aqui Pedro está tratando com um povo que está sendo perseguido pelos homens. Eles não têm nenhuma expectativa de receber nada dos homens. Mas Pedro fala assim, esta fé está sendo provada e ela vai revelar a sua genuína qualidade, que é temor a Deus, a Cristo. Está sendo revelado. Então eu ainda percebo que talvez a melhor maneira de discernir isso é quando em provação. Agora, se eu não quero errar nesse aspecto, para não chegar ao ponto de ter que ser provado para eu aprender que está errado, as outras coisas assim, você começar a se conhecer. Aí vem a maturidade, você perceber o que você está querendo. Você está querendo ser... É sua vaidade que está escolhendo fazer isso? Né? Sabe, quando uma pessoa madura, sabe que está querendo certas coisas por vaidade. A gente vai crescendo, a gente vai sabendo o que é que está no nosso coração. Pastor, vou jogar contra o time, contra o sindicato. Né? Pastor, é uma função que é muito fácil você se ensoberbecer, se tornar vaidoso. Está o tempo todo à frente, falando. E há uma certa dose de poder nisso, né? E daí um pouco, você pode ser traído por isso e achar assim, que você tem que ser a estrela de todo o show. A ponto de você não conseguir, você não está mais servindo a Deus, você está se perpetuando na direção desse show, se tornando, você tem que ter discernimento. Um pastor tem que estar sempre orando, pedindo a Deus esse discernimento. Mas isso não é só pastor, né, gente? Vamos e venhamos. Né? Todos. Mas pastorado é uma função assim, com esse laço, esse perigo, essa armadilha mais presente. Então assim, você tem que orar, pedir a Deus, para não ser a sua vaidade. Por que você quer ser convidado para estar no ministério tal? Por que a igreja tal é melhor que a igreja tal?
Às vezes o movimento que um pastor faz de um ministério para o outro, veja, nem todo mundo, para provar que você é humilde, você não precisa ir para a igreja mais pobre e mais distante, não é isso que prova a humildade, porque às vezes até isso é orgulho. Você quer provar que você é santo, fazendo mais difícil, olha só. Mas às vezes o movimento que um faz de uma igreja para o outro tem a ver com essa vaidade, eu quero alguma coisa. É muito difícil. Maturidade. Maturidade na vida, maturidade cristã, é a maneira como você vai, a ferramenta que você vai precisar ter para ter esse discernimento. Vamos lá, meninos da música, vamos cantar. Aproveitando que eu falei tanto da rompendo em fé, o Ricardo precisou dar uma saída, já volta. Som. Vamos ficar em pé, irmãos? Irmãos, vejam só. É muito importante, irmãos, que a gente não seja assim displicente com a nossa fé. Nós temos que começar a pensá-la com profundidade. Porque às vezes a gente ouve as coisas de Deus e vai para casa assim. A gente vai para casa assim, como se não tivéssemos responsabilidade com as coisas que a gente ouve. Eu quero convidar você a fazer da sua vida, a levar para a sua vida a responsabilidade de viver para Deus e fazer da sua vida um instrumento dessa realidade. Você precisa dizer isso para as pessoas. As pessoas estão vivendo num mundo sem Deus, até crentes. Basta ter alguma coisinha diferente, uma bênção nova na vida, Deus já vai para longe. Acham que não vão dar contas a Deus das coisas que fazem. Leve isso para os seus filhos. Leve isso para a sua família. Leve isso para as pessoas que você ama. Obediência a Deus não é só algo esperado, é o resultado de um entendimento da vida. Então, quando não há obediência, não há Deus. Então é muito sério isso que a gente está estudando. E a gente tem sido provado dia a dia. E que Ele nos prove mesmo, nos corrigir, nos alertar, mas também para nos mostrar que Ele está aqui.